A taxa básica de juros do país, a Selic, de 13,75% ao ano, a mais alta do mundo, diga-se de passagem, é um dos assuntos mais comentados e é tema de constantes debates. Tem alguma explicação para uma taxa como essa aqui no Brasil, tão alta? Para falar com a gente sobre essa questão e entender toda essa discussão envolvendo a taxa básica de juros, nós conversamos agora com o André Roncalha, que é professor de economia da Unifesp e doutor em economia do desenvolvimento pela Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. Professor André Roncalha, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês e vamos falar um pouco, né, de economia que tá cada vez mais deixando as pessoas meio, né, perdidas, mas vamos lá tentar explicar por que desses juros tão elevados. Maravilha. E professor, para um leigo, por exemplo, este apresentador que vos fala, que conversa contigo, mas pensando no nosso telespectador aqui da TVT, ouvintes da Rádio Brasil Atual, de forma didática, se o senhor puder, por gentileza, explicar para a gente esta taxa de 13,75% ao ano, a quem interessa, quem perde, os impactos dela, por favor, professor. Tá, então vamos lá. Bom, a gente tem uma taxa de juros que está realmente muito mais alta do que países que têm uma situação parecida com a nossa, que usam um regime de metas de inflação, ou seja, todo ano o Banco Central ele tem que controlar ali, calibrar a taxa de juros, como quem controla realmente ali o botão do volume, né? Seria no rádio, ele vai colocando mais alto ou mais baixo de acordo com a necessidade de a gente chegar na meta. Então ele vai calibrando esse instrumento e quando a inflação, quando ele olha lá para frente, ele vê que as expectativas, que é aquilo que os agentes, empresários estão olhando para o futuro, e eles estão dizendo assim, olha, eu estou achando que a inflação vai ficar mais elevada, então ele vai lá e sobe um pouco a taxa de juros, até que quem está falando para ele quais são as expectativas, diga, olha, tudo bem, eu já estou, como você subiu a taxa de juros, eu já estou diminuindo minha atividade, então lá na frente eu já estou prevendo que a taxa de inflação vai convergir, ela vai gradualmente chegar na meta que foi estabelecida. Então, como o Banco Central só tem esse instrumento, ele acaba sendo muito, que a gente chama, sensível a reações na inflação. Tá? Então, quando a inflação começa a subir, ele tem que subir a taxa de juros para impedir que a inflação ela se dissemine por todos os preços da economia. Aí o porquê que a gente tem uma taxa de juros tão elevada como a que a gente está vendo agora, comparativamente a outros países? Tem vários fatores, tá? Isso é objeto de muita briga e discussão entre economistas. Então o que eu vou colocar aqui são alguns elementos importantes. O primeiro, os principais fatores que estão impulsionando a nossa inflação, eles não têm a ver com o que a gente chama de inflação de demanda, que é quando você tem muito dinheiro correndo atrás de poucos bens. Então tem muito dinheiro, você vai demandando produto, o preço do produto tem que subir para que, né, consiga, vamos dizer, equalizar ou compatibilizar a quantidade de pessoas que está comprando com a quantidade de produtos que está disponível. Então os preços têm que se ajustar. Esse não é o tipo de inflação que a gente está vendo agora. E esse é o tipo de inflação que a taxa de juros consegue segurar. Tá? Então aqui a gente já vê um problema. O Banco Central só tem um instrumento, e o instrumento que ele tem só serve para segurar uma inflação que não está ocorrendo agora. Qual é a inflação que está ocorrendo agora? Ela vem de fatores que a gente não controla. Ou seja, a gente teve uma pandemia que fez com que vários setores da economia global, que a gente dependia para comprar coisa importada, eles simplesmente paralisaram. Então a gente teve uma falta de produtos que fez com que vários dos preços desses produtos subissem, e a gente tem aí desde semicondutores, que são os sensores utilizados em automóveis, a toda a paralisação do transporte marítimo, que fez com que o preço do frete marítimo explodisse. Ele foi ali de cerca de $1.000, $2.000 para $12.000. Tá, a tonelada, tá? Então é muito caro, né, a evolução desse tipo de custo. Então a gente teve elevação de preço de alimentos, elevação de preço de combustíveis, só que esses são o que a gente chama de preços dolarizados, eles são definidos fora aqui do Brasil, fora do Brasil. O que significa? Que é o que a gente chama de choque de custo. Então, aumenta o custo, né, porque a gente está falando de combustível, está falando de alimento, são preços que eles são básicos na economia. Então, quando esses preços sobem aqui dentro, o Banco Central só tem lá a manivela dele, que é o juro. Só que ele não consegue segurar estes preços que estão subindo.
Então, o que, que o juro faz? Ele tem que segurar todos os outros preços. Então, para ficar bem claro, imagina que subiu o preço do alimento e isso esmagou o salário do trabalhador. O trabalhador chega na firma e fala assim, olha, eu preciso do reajuste. Aí a firma fala assim, olha, se eu te der reajuste, eu vou ter que subir o preço do produto que eu vendo, porque senão eu quebro. Só que junto com o preço, né, com a pressão por reajuste de salário, veio o aumento da energia elétrica, veio o aumento do preço do combustível, veio o aumento de vários outros custos que essa empresa teve. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que subir o preço dela. Só que ela não trabalha em nenhum desses setores. Aí o Banco Central, quando ele sobe a taxa de juros, ele vai afetar esses setores que não tem nada a ver com a causa original. Então, eu gosto de brincar de maneira sintética que quando sobe o preço da gasolina, é o garçom que perde o emprego. Porque o restaurante ele vai ter que diminuir os gastos dele, vai ter que, obrigatoriamente, mandar embora algumas pessoas, vai ter que, né, diminuir a qualidade dos produtos para que ele consiga ali fechar. Então, isso significa o quê? Que o Banco Central, para conseguir segurar a inflação na média, ele tem que subir muito a taxa de juros. Tá? Aí, para finalizar, tem alguns outros fatores que tornam ainda mais problemáticos, que é o fato de que a nossa, em geral, como a gente organiza a nossa dívida pública, quando você sobe a taxa de juros, ela aumenta muito o gasto que o governo faz com o serviço de juros da dívida. E aí o mercado financeiro olha para isso e fala assim, olha, eu quero que você continue pagando, só que você vai ter que cortar gasto em outros lugares, porque essa conta de serviço de juros, ela não tem teto. Ela tem que vir para mim, eu que faço a gestão desses ativos, essa conta não pode ter teto. Agora as outras, saúde, educação, ciência, cultura, investimento em tecnologia, isso aí vocês vão ter que ver como é que vocês cortam os gastos. E aí quando inicia essa disputa em que o mercado financeiro começa a pressionar o Banco Central com medo do que o governo vai fazer nas suas contas, então o Banco Central também fica mais refratário. Eu estou apenas explicando, tá? Não estou nem analisando criticamente. Ele fica mais refratário a reduzir o juro, porque ele está olhando para o mercado financeiro. E esse tem sido um objeto de crítica intensa da minha parte, dizendo que o Banco Central não poderia olhar apenas para o que o mercado financeiro está fazendo, porque o mercado financeiro é regulado por ele. Então imagina o professor que vai dar aula, né, e na hora da prova ele fica perguntando a opinião dos alunos sobre como ele deve se portar, quando ele que está, na verdade, regulando o comportamento dos alunos. Tá? Só para ficar claro aqui para quem está nos escutando, é uma simplificação, mas é o que o Banco Central faz. Ele vai para os regulados e fala assim, o que vocês estão achando do meu trabalho de controlar a inflação? E é evidente que esse tipo de expectativa que o mercado financeiro oferece para o Banco Central está associado aos interesses dele. Então é como o professor chegar para o aluno e falar assim, a prova está muito difícil, o aluno fala, está muito difícil, professor, está muito, não tem como você, né, cancelar uma questão aqui que eu errei, não tem como me dar uma ajudinha. Isso, obviamente, não faz nenhum sentido do ponto de vista da regulação financeira e da regulação, evidentemente, da taxa de juros, que é um preço muito importante para a economia. Professor, te escutando, a gente chega à conclusão, e é o que acontece, porque o senhor bem colocou, estou apresentando o cenário, não estou, inclusive, fazendo uma análise muito crítica disso, mas é que quem se beneficia dessa relação da taxa de juros, e aí, inclusive, que a dívida pública, no final de dezembro do ano passado, bateu quase 6 trilhões, né? Se aproximou ali dos 6 trilhões 3 trilhões de reais. É até difícil de falar, professor, porque é uma cifra tão grande que a gente se atrapalha. Mas é o mercado especulativo, é o mercado rentista que ganha com esses juros, né? Então, e aí, por outro lado, o senhor já bem explicou, essa relação de como a população perde, porque tudo fica mais caro, tudo fica mais inacessível. Mas o senhor mencionou, inclusive, a emenda constitucional 95 de teto de gastos, que foi implementada lá no governo Temer, colocada em prática em 2017, que limitava o teto de gastos sociais, principalmente pasta da educação, da habitação, enfim, todas essas que regem a nossa vida cotidiana, durante 20 anos. À época, vários economistas já criticavam, dizendo que era insustentável esse teto de gastos, que isso seria acabar com diversas condições da União trabalhar
as pautas sociais e passado quase 7 anos, de fato é o que a gente está vendo acontecer, várias críticas e assim, o governo federal se sentindo ali amordaçado, concorrentes praticamente de fazer alguma coisa com esse teto de gastos. Diante disso, há uma cobrança para que haja um novo arcabouço, uma nova âncora fiscal para que se organize isso e não exista mais o teto de gastos. Queria ouvir o senhor sobre isso e qual seria uma saída viável para que a população não sofresse mais. Tá, então, o teto, né, a Emenda Constitucional 95, primeiro ele foi feito para o sucessor do Temer, porque o Temer, inclusive, antes de votar o teto, ele subiu bastante os gastos. Então, o que ele fez? Ele elevou bastante a base, e a partir da qual seria contado, né, o reajuste desses valores. Então, ele faz uma forte expansão fiscal, né, isso é bom para a popularidade de um presidente que acabou de assumir após um golpe, né, um golpeachment, né, um golpe em cima de uma presidente, né, legitimamente eleita, e ele então faz essa expansão do gasto fiscal, e a partir daí começa a valer. Então, ele sabia que ele não seria constrangido pelo teto. Quem seria constrangido seriam os próximos mandatos, né? Então, o teto ele nasce já problemático porque ele controla, em essência, de 10 e começa controlando 10% das despesas do governo, e agora em 2022 ele estava controlando só 5% das despesas. Por quê? Todo o restante, ele tem meio que um movimento automático de elevação de gastos, porque está associado ou a salário mínimo, ou está associado, né, a gastos que dependem, por exemplo, de previdência, que tem efeito com base na demografia, tem próprio reajuste de diferentes classes do funcionalismo. Então o gasto ele cresce. Então, o que sobrava para o teto controlar era muito pouco. E é isso que, né, mostrava já desde o início. Eu fui crítico ao teto e várias outras colegas também disseram que ele não se sustentaria. E no primeiro ano de Bolsonaro, já o teto não sustentou, ele foi então driblado. Foi driblado nos 3 anos seguintes do governo Bolsonaro, né, com diferentes nomes de dribles, desde a questão dos precatórios, que surgiu lá foi de 40 para 90 bilhões, até hoje a gente não sabe de onde que vieram esses valores, que são dívidas que o Estado contrai por decisões judiciais. Então o Estado não tem, né, o governo não tem o que fazer, ele tem que pagar isso. E o Paulo Guedes deu um calote de metade dessa dívida. E o mercado financeiro olhou e falou, tudo bem, deu lá uma chacoalhadinha, mas aceitou isso. Depois veio a PEC Kamikaze, né, que era exatamente a expansão de gastos que o governo fez, principalmente para o ano eleitoral, né, e que gerou um baita risco fiscal para a gente agora em 2023, porque, né, esses gastos adicionais eles não tinham qualquer previsão de receita para cobri-los. Então agora o que o governo está tentando fazer é comprar um pouco de credibilidade junto ao mercado por meio da apresentação de um novo marco fiscal que seja crível. Ou seja, que primeiro não leve ao esmagamento de várias despesas que são fundamentais para o funcionamento da economia, e aqui a gente está falando desde gastos básicos em saúde, educação, ciência, tecnologia, a gente está falando de polícias, a gente está falando de gastos com computadores, supercomputadores de monitoramento da Amazônia, satélites, tudo isso que a gente precisa fazer e gastar para que o governo, né, e a própria sociedade funcione. A gente está falando de bolsas de estudo, tudo isso que tem um custo elevado no futuro se a gente não gastar hoje, e que o governo Bolsonaro literalmente deixou em frangalhos para o governo Lula. Ele deixou em frangalhos a instituição e a estrutura do Estado brasileiro, tornando muito difícil a operação desse governo sem a aprovação da PEC da transição, que na minha visão é a PEC da reestruturação do orçamento. Foi isso que aconteceu no final do ano passado. Qual que é, então, a proposta que está sendo discutida hoje lá no Ministério da Fazenda e deve ser apresentada agora em março para a sociedade? Possivelmente vai ter uma combinação de travas de gasto com determinados gastos que são fixos. Tá? Então a gente vai pegar ali gastos que eles têm que ocorrer obrigatoriamente, você vai colocar ali alguma trava neles, assim que bater essa trava você começa a ter que cortar em algum outro lugar. Tá? E eles não podem crescer a partir daí. E vai ter muito mais flexibilidade no gasto para investimento, que é isso que você levantou, porque os gastos que são constrangidos pelo teto de gastos, que hoje ainda está vigente, apesar de ninguém acreditar nele, são os gastos em investimento. Tá? Então, infraestrutura, a gente tem mais de 15 mil obras, Brasil afora, que estão paradas. E a gente viu agora o desastre que ocorreu
aqui em São Paulo, no litoral norte, tem a ver também com falta de investimento nessa área, porque havia a previsão de duplicar Rio Santos e hoje, basicamente, a gente perdeu aquele trecho de toda a rodovia, né, que liga Santos ao Rio de Janeiro. Então, esses vários gastos, eles possivelmente vão ter um orçamento mais flexível, que vão passar por um processo de revisão da qualidade deles, e com isso a gente vai conseguir adequar o que é mais importante, que é a dinâmica destes gastos com as receitas, ou seja, o governo também está prevendo fazer uma ancoragem, eu não gosto muito desse nome, tá? Mas uma regra de controle do gasto, que também dependa da capacidade de arrecadação, então a gente olha para os dois lados do balanço, né? O teto de gasto olhava só para o gasto, então mesmo que o governo tivesse rios de arrecadação a mais, ele não podia gastar mais. Agora não, possivelmente a gente vai ter algum controle combinado de receita e gasto, conseguiu arrecadar mais, tem um espacinho a mais para gastar. E isso tudo vai ficar dentro de uma trajetória de dívida. Então, falei todo aqui o economês, agora eu vou falar para quem não entende nada disso e quer entender. Pega a conta tua, conta no banco, e quando você fica no vermelho, você entra no cheque especial. Tá? Então, o que a gente está tentando organizar é o seguinte: teu cheque especial ele não pode crescer de maneira muito acelerada. Então, se o teu cheque especial começa a crescer muito, você está lá com 2.000 de empréstimo, aí o juro come lá 2.200, 2.300, 2.400, o que a gente tem que fazer? Gerar alguma receita, né? Gerar um resultado positivo na conta corrente para pagar pelo menos os juros desse cheque especial, para que a dívida não saia correndo fora do controle, que é onde estão mais de 40% da nossa população. Estão endividadas próxima da inadimplência, se não inadimplentes, e com uma dificuldade de pagar. Então a gente não pode permitir que essa trajetória do governo fique muito difícil. Não que o governo não vai conseguir pagar, não, porque quem emite o dinheiro é ele mesmo, eventualmente se ele precisar pagar, ele pode emitir dinheiro, não tem problema. O problema é que se ele emitir dinheiro, ele corre o risco de perder o controle da inflação e aí ele desarticula a economia inteira. Então, governo e Estado não é uma família. Não é uma família, são coisas muito diferentes. Só estou usando o exemplo do cheque especial para que as pessoas entendam a lógica, né, do controle da dívida pública para que a gente consiga organizar as nossas finanças. Tá? Então é isso que está em jogo e as travas elas têm que garantir que esse cheque especial do governo não fuja do controle. Professor André Roncalha, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho que te fazer uma pergunta, né, e a sua expectativa e avaliação. Antes de viajar para o G20 na Índia, o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet tiveram um almoço com Campos Neto, presidente do Banco Central. Depois, Campos Neto, inclusive, viajou com o ministro Fernando Haddad porque vai ter um encontro de presidentes de bancos centrais do mundo todo. Queria te ouvir, qual a tua avaliação, o que esperar, a importância desse almoço foi para alinhar possíveis políticas daqui para frente, da política de juros. Queria te ouvir sobre esse almoço, o que a gente pode esperar que vai sair desse almoço. Tá. Bom, eles se encontraram, foi um pouco antes da reunião do Conselho Monetário Nacional, né, o CMN, que estabelece a meta de inflação 3 anos à frente. Né? Então eles discutiram, acho que não chegaram a estabelecer a meta de 2026, mas devem estabelecer em breve. Pelo que eu entendi, o almoço foi muito mais extenso do que a reunião oficial durou menos de meia hora, mas o almoço durou 2 horas. E eu acho que o que houve ali foi a tentativa de apaziguar os ânimos. Eu acho que o Lula fez um trabalho muito importante de popularizar e trazer para prioridade do debate público a questão da taxa de juros, mostrou para o Campos Neto quem é presidente do quê, que ele é o presidente da República, ele tem 60 milhões de votos e o Campos Neto não foi eleito. E ele foi indicado pelo antecessor que nem quis passar a faixa para ele. E o Campos Neto foi flagrado num grupo de ministros do Bolsonaro, sendo que ele não é ministro do Bolsonaro desde abril de 2021. Ou seja, o Campos Neto tinha um telhado de vidro sensacional para o Lula jogar uma pedrinha ali e quebrar. Só que o Lula, obviamente, chamou a discussão, mostrou que tem bala na agulha, e o Fernando Haddad, então, que é, né, o papel do ministro, foi lá e falou: olha, então vamos sentar, vamos negociar, a gente já mostrou as nossas armas, está na hora da gente chegar agora num acordo e fazer a trajetória de apaziguamento, né, para que a gente consiga organizar a economia. Tem gente que ficou irritada com isso, achou que tinha que confrontar, tinha que demitir o Roberto Campos Neto. Eu, particularmente, acho que o Roberto Campos Neto não tem mais condições morais de permanecer no cargo, mas, novamente, eu não sou governo.
Então, o Fernando Haddad optou pelo caminho da concertação, pelo caminho, né, de acomodar ali as forças que estão em jogo, e o que eles devem estar fazendo, essa minha leitura, é a seguinte: eu posso forçar o Campos Neto a baixar a taxa de juros, só que a gente sabe que vai ter gritaria na Faria Lima se isso acontecer. E a Faria Lima é muito poderosa. Tá? Eles são os gestores dos ativos, os gestores da riqueza, grande parte da riqueza nacional. Então, você não brinca com esse povo sem ter a capacidade de realmente entregar o que você está falando. E eu acho que ainda o governo não tem essa capacidade, porque ele acabou de lidar com um golpe contra o seu poder em 8 de janeiro, já lidou com 2 tragédias, né, dois desastres naturais de grande porte, com muita comoção nacional, e ele ainda está se constituindo. A gente não pode esquecer que as pessoas estão sendo nomeadas ainda para os cargos. Então não dá para você enfrentar muitas frentes de batalha, né, de uma vez só. E aí eu acho que a postura do Haddad é a seguinte: nós vamos apresentar o que vocês querem, que é o marco fiscal, e a partir daí a gente quer ter o teu compromisso, Roberto Campos Neto, como presidente do Banco Central, de que você vai gradativamente fazer a queda da taxa de juros sem nenhum cavalo de pau, sem dar nenhum salto. Inclusive, eu venho falando isso nas minhas colunas, não é para dar cavalo de pau, nada. É só para convergir para uma situação menos calamitosa do ponto de vista financeiro. Note, a mudança de postura do mercado financeiro com relação às falas do Lula não foi porque o Lula é muito convincente. Não foi por isso. Mas o que aconteceu? Taxas de juros muito elevadas, combinadas com os escândalos fraudulentos da Americanas e do Grupo 3G e de várias outras empresas, geraram um estresse no mercado de crédito. As empresas não estão conseguindo ter crédito, porque a taxa de juros está muito elevada. Quando a taxa de juros está muito elevada, a empresa grande que capta dinheiro no mercado financeiro, ela tem que pagar muito mais, ela não consegue operar, fica com risco de quebrar. E aí, se isso acontece, o drama na economia é muito maior. Então, as cabeças de vários, né, corretoras, gestoras de ativos, já falam: olha, veja bem, a taxa de juros realmente está muito elevada, né, a meta de inflação está muito baixa, não podemos ir por aí, né, uma meta também muito agressiva, não é o que a gente precisa, já mudaram o discurso. Então, eu acho que tem uma combinação de elementos para dizer o seguinte: olha, vamos lá reduzir a taxa de juros, mas a gente vai dar a nossa demonstração de boa-fé antes. Eu acho que é isso que o Haddad e a Tebet estão fazendo. A gente vai apresentar o marco fiscal. Eu não acho que vai ser o marco fiscal que eles querem, tá? Mas vai ser um marco fiscal suficientemente crível para que a gente possa voltar a algum grau de normalidade na política monetária, que é reduzir a taxa de juros e facilitar, né, a resolução de tanto endividamento que a gente tem acumulado no setor privado. Perfeito. Maravilha. Conversamos com o André Roncalha, que é professor de Economia na Unifesp e doutor em Economia do Desenvolvimento pela FEA USP. Professor, muito obrigada pelas elucidações, nos ajuda muito a compreender a nossa rotina, o nosso cotidiano econômico. Então, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e podem contar comigo sempre que precisar. Abraço. Até a próxima.